Muito boa tarde. Uma alegria, um prazer, uma honra a gente estar aqui conversando, nos reunindo, buscando o que é essencial para as nossas vidas. Aquele evento tinha sido anunciado com séculos de antecedência. Já imaginou você receber um convite com séculos de antecedência? A coisa devia ser importante. Era. Foi o evento que separou a história entre antes e depois. Mas apesar do convite ter sido feito com tanta antecedência e todo aquele povo estar aguardando as coisas acontecerem, só 6 pessoas foram assistir. Por que será? Acho que o Facebook estava com problema. Não estava avisando ninguém. 6 pessoas foram assistir o evento mais importante da história, que foi amplamente anunciado com muita antecedência. Apesar de todo um povo buscar sinais, e os sinais terem vindo, sinais evidentes, só 6 pessoas compareceram, fora o pai e a mãe, e fora os animais, que não eram propriamente pessoas, talvez fossem superiores. 6 pessoas. Também para nós foi anunciado há muito tempo, porque começa o ano, a gente já sabe que dezembro é dezembro. Também para nós foi anunciado há muito tempo. E também para nós, a grande questão da vida é saber onde está, onde será, como eu encontro. Vocês sabem? Onde é que a gente encontra? Onde? Onde ele está? E aí? Onde eu encontro aquilo que vai fazer o meu ano ser um feliz ano novo? Como é que a gente faz para ter um feliz ano novo? Precisa estar com Jesus. Como é que a gente faz para encontrar Jesus? Nós estamos no que Jesus disse que é o fim dos tempos. Foi esse o nome que ele deu para esse tempo que a gente está vivendo. Que os Espíritos nos alertam como transição planetária. Jesus chamou de fim dos tempos e o homem ignorante entendeu que era fim do mundo. Jesus nunca falou de fim do mundo. Falou fim dos tempos. Fim dos tempos é o quê? Fim de uma era, fim de um momento, fim de uma época. E a coisa mais necessária e menos alarmante que pode existir é acabar essa era. Alguém quer que continue? A era em que os dirigentes políticos se apropriam. A época que os dirigentes religiosos usurpam o seu mandato a benefício da sua própria sexualidade distorcida e violenta. Que tempos são esses? Vocês querem que continue? Pois quando Jesus falou do fim dos tempos, antecipando uma cena que só ele poderia visualizar, ele nos disse onde estaria. E para nós que estamos em dezembro, no fim dos tempos, ele que quando veio há 2000 anos atrás se antecipou aonde ele estaria, nós precisamos lembrar. Aonde está Jesus? Aonde eu encontro Jesus Cristo? Dentro da gente? No fim dos tempos, o Filho de Deus sentaria no seu trono perante as nações e separaria todas as pessoas
como o pastor que aparta os bodes das ovelhas. Ovelha é um símbolo para aquele animal mais dócil, mais obediente. E os bodes são dados como animais assim meio ariscos, agressivos. Então Jesus separou a humanidade entre os bodes e as ovelhas e falou para os que estavam à sua direita, caracterizados como as ovelhas, que para eles estava reservado o reino dos céus, a terra regenerada ao dizer dos Espíritos. E para os outros seriam lançados nas trevas exteriores, onde haveria prantos e ranger de dentes. Se Jesus tivesse aqui, nós estivéssemos vendo em carne e osso, e Ele nos separasse dessa forma, o que a gente ia fazer? Na cena descrita por Jesus, aconteceu o que acho que ia acontecer aqui mesmo. Ele separa a gente, aí quem está à direita vai perguntar assim o quê? Por que eu fui escolhido? O que eu fiz? E o que está à esquerda mais ainda. Por que eu não fui escolhido? O que aconteceu? Ele falou assim: eu tive fome, eu tive sede, eu estive no hospital e eu estive preso. E vocês me deram de comer, de beber, me foram visitar. Vocês que não vão poder permanecer na terra, que vão para um outro mundo, não estão condenados, não há inferno, não há penas eternas, mas que irão para um outro mundo para poder recomeçar a sua trajetória espiritual. Não me deram de beber, não me deram de comer, não me foram visitar, nem no hospital, nem na cadeia. Não ficamos satisfeitos, porque ambos os grupos perguntaríamos para o mestre: mas eu não me lembro, quando foi? Eu não me lembro de ter encontrado com o senhor com sede, com fome, hospitalizado e preso. Quando foi que isso aconteceu que eu não me lembro? Os dois grupos perguntaram. E a resposta é inesquecível, porque é a resposta para a nossa questão: aonde está Jesus? Ele disse assim: a cada vez que vocês atenderam ou deixaram de atender um dos pequeninos do mundo, foi a mim que vocês atenderam ou não atenderam. Onde está Jesus? Jesus nos revelou, Jesus nos disse. Nenhum de nós aqui tem autoridade para falar, mas Ele nos disse aonde Ele está. Quem são, então, sobra a questão para nós, nas nossas buscas pelo Mestre: quem são os pequeninos? A primeira tendência daquele mais imediatista é identificar pequenino com criança, porque criança, né? Aí ele fala: são as crianças. Quem fala isso está errado? Não, está certo. As crianças são pequeninas. Para quem quer melhorar a terra, quem quer emancipar, quem quer libertar a humanidade, quem quer transformar, quem trabalha pela terra regenerada, pode esquecer das crianças? Claro que não. Então, certamente, nós encontraremos Jesus nas crianças. Mas os pequeninos talvez sejam também os excluídos do mundo, os pobres, os maltratados, os abusados, os violentados, os excluídos em geral. Aqueles que a gente praticamente não consegue mais andar uma quadra
sem ver uma pessoa de rua hoje em dia. Será que quem dá essa resposta, que os pequeninos são os excluídos, está errado? Eu acho que não. Acho que os pequeninos são sim as crianças e os excluídos, mas só eles? Talvez não. Vocês na vida de vocês já se sentiram pequeninos diante do mundo? Uma situação de desemprego, às vezes, persistente, dá uma sensação de impotência. Olha, eu tenho distribuído currículos, buscado a minha saída, buscado alternativas e não anda. A carência, a solidão, essa solidão que acomete todos nós, casados, solteiros, com família numerosa, morando com muita gente, morando sozinho, a gente sempre tem a solidão. Quem se sente sozinho também se sente carente e fala assim: eu também me sinto pequenino diante da enormidade da minha solidão. Uma doença persistente, um problema familiar que a gente não consegue superar. Não dá uma solidão? Não dá uma impotência? A gente não se sente pequenino diante do problema? Quem são os pequeninos do mundo? Quando você esteve nessa situação de se sentir tão pequeno diante dos problemas, você foi percebido pelas pessoas? Você foi ajudado? Eu ganhei até de bola. Você foi apoiado por alguém? Por Deus. Eu queria que você lembrasse dessa pessoa nesse momento. Especialmente a pessoa que te ajudou mais nesse ano. Que a gente consiga fazer essa pessoa entrar no nosso coração, lembrar bem dela e dizer o quê? Muito obrigado. Muito obrigado. Essa pessoa que no momento mais difícil desse ano esteve ao teu lado, te apoiou, te acalentou, te ajudou. Para ele vai o nosso, para ela vai o nosso. Muito obrigado. Mas e o outro lado dessa história? Será que à tua volta há pessoas que precisam? Será que no nosso trabalho, na nossa família, será que à nossa volta tem pessoas também solitárias, pessoas que estão se sentindo pequenas diante dos problemas? Será que existe isso? Vocês já pensaram a respeito disso? Tanta gente circula à nossa volta num dia. Será que essas pessoas todas têm dificuldades, estão passando por crises, estão se sentindo solitárias? Será que essas pessoas que estão à nossa volta não podem ser vistas como os pequeninos do mundo? E se são os pequeninos do mundo, não podem ser vistas como Jesus à nossa volta? Nós estamos cheios, não sei plural essa palavra, nós estamos cheios de Jesuses à nossa volta. Cheios à volta. Jesus Cristo à nossa volta. E nós procurando. Uma vez eu vi uma charge de um peixinho no mar assim, ele questionando filosoficamente: mar? Que mar? Ele no meio do mar, nós envolvidos por Jesus. Tem gente esperando a volta de Jesus. Os judeus aguardam a vinda do Messias. Vocês sabiam disso? A comunidade judaica aguarda a vinda do Messias. Muitos cristãos anunciam a parousia, que é a volta de Jesus. Será que Jesus voltará? Será que Jesus voltará? E ele disse o quê? Que ele está em cada um dos pequeninos do mundo. Foi anunciado o nascimento de Jesus. Desde o início do ano a gente sabia que viria dezembro e dezembro veio. Nós estamos em dezembro há poucos dias,
Mas onde estará Jesus Cristo? Onde estará Jesus Cristo? Nós que acostumamos a colocar Jesus na cruz, e lembrar de Jesus na cruz, e tem tatuagem de Jesus na cruz, e tem correntinha de Jesus na cruz, imagens. Em dezembro somos chamados a colocar Jesus aonde? Na manjedoura. Um bebezinho lindo, envolvido por toda a luz do mundo, pela luz de Maria, pela luz de José, pela luz do amor na terra. O que vocês acham desse Jesus? São poucas as imagens e as gravuras e as idealizações que a gente tem de Jesus na manjedoura. Que símbolo forte! A gente reclama do creio, não reclama? Nascer numa estrebaria. Que cheiro tem na estrebaria? Que higiene tem na estrebaria? Quantos médicos, quantos obstetras, quantos anestesistas, quantas salas cirúrgicas tem na estrebaria? Qual seria o plano de saúde de Maria e José? Pois ali estava a luz do mundo, ali estava a salvação, ali está a chave para o nosso feliz 2019. E nós podemos enxergar, a gente pode romper a nossa sina anunciada pelo próprio Mestre de que eles terão olhos, mas não verão, eles terão ouvidos, mas não ouvirão. A respeito de quem que Jesus estava falando isso? Não consigo entender. Nós, em 2019, vamos, como todos os dias de 2018, 17, 16, nós vamos andar e viver cercado de gente. E nem sempre nós vamos ser vistos, e nem sempre nós vamos ver. Por que eu estou falando isso? Eu tenho bola de cristal? Não, porque nós temos uma tendência de inércia. A nossa tendência é viver como sempre vivemos. Nós estamos destinados a repetir tudo aquilo que a gente não transformar. Olha só o que eu estou falando. Nós aqui estamos todos destinados a fazer sempre a mesma coisa, exceto naquele ponto em que a gente conseguir transformar. E tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: loucura é esperar resultados diferentes tendo feito as mesmas coisas. Então quem quer um feliz ano novo, quem quer um novo ano, pode fazer as mesmas coisas? Não dá. Você pode querer, mas não vai rolar. Não vai rolar. Ah, minha vida não muda. Se a sua vida não muda e você continua fazendo a mesma coisa, é uma postura de louco. Nós precisamos encontrar o ponto em que precisamos fazer alguma coisa diferente para o mundo ser diferente. O mundo pode ser diferente. É claro que eu não estou falando que você é capaz de mudar o mundo, mas você é capaz de, mudando a sua postura, enxergar um novo mundo, ter outros olhos de ver o mundo e de ver as pessoas à sua volta. Nós somos capazes disso? É para isso que a religião serve. Para tirar a gente de uma região de conforto, de uma zona de conforto, onde eu sempre vivi, e me colocar num outro ponto de vista. Qual é esse outro ponto de vista? Naturalmente, eu, colega de escola, não consigo, por mim, falar nada de qual é esse ponto de vista. Mas no Evangelho, Jesus nos anuncia, Jesus nos impulsiona a um encontro com Ele. Não é uma estrela que corta o céu, não é um anúncio espiritual que vem nos avisar, mas é o próprio Jesus falando de si mesmo
que nos aponta isso. Nós podemos, em 2019, olhar para as pessoas à nossa volta, olhar nos olhos, dizer bom dia. A maioria das pessoas não diz bom dia uma para as outras, e das que dizem, raríssimas fazem um pensamento assim: que você aproveite o seu dia, que você tire do seu dia toda a riqueza e todas as oportunidades que Deus certamente te reservou para hoje. Você conhece muita gente que fala bom dia assim? Mais do que o bom dia labial, que já é um avanço, hein? Pelo amor de Deus. A gente fala bom dia em elevador, porque tem que ficar um quadradinho olhando para o outro, né? Depois de falar que está quente, que está chuva, que está sol, a gente tem que falar alguma coisa, falar um bom dia. Mas desejar bom dia, os romanos, em latim, falavam do carpe diem, carpir o dia, extrair do dia aquilo que ele tem de melhor. Desejar bom dia para as pessoas. O meu exercício, quando eu estou andando de moto no trânsito, sabe que a moto tende a deixar a gente ainda mais tenso, ansioso, é olhar as pessoas. E tem uns programas de computador que transformam as pessoas em bebezinhos e depois idosos, né? Eles vai transformando. Você pode olhar para as pessoas todas e elas se fazerem bebezinhos. Porque bebezinho, minha gente, todo mundo é lindo, fala a verdade. Uma vez eu caí numa pegadinha, uma foto de uma criança no Facebook, linda, mostrando penteadinho, preto e branco, você notava que era uma foto antiga. Uma criança linda, você olhava e já se apaixonava. Embaixo, 2 palavras: Adolf Hitler. Linda criança. Nós precisamos nos fazer pequeninos. Nós podemos nos fazer pequeninos. Dezembro é o mês que mostra que o maior de todos os tempos se fez pequenino. Cabia numa manjedoura. E a gente pode, nesse mês, se aproximar de Jesus, porque a luz está feita, a luz está na terra. E ele simboliza todos os carentes, todos os humildes, todos os necessitados. Porque somos todos necessitados, mas não somos todos humildes. Esse é o problema. E quando você é humilde, mas não é... Quando você é necessitado, mas não é humilde, você não consegue assimilar, não consegue aprender as coisas. Porque quem não tem problema, que é o arrogante, não tem solução. Quem não tem problema, quem acha que é autossuficiente, não pode receber, não pode aprender, não pode se transformar. Um copo com água até a boca, se você colocar uma gota, acontece o quê? Sai uma gota. Você não consegue ensinar alguém que acha que já sabe tudo. E a humanidade está cheia de gente que acha que já sabe tudo. Os doutores da lei, as pessoas arrogantes, as pessoas autossuficientes, que muitas vezes nós podemos olhar naquele quadro de casa. Sabe aquele quadro brilhante, aquele quadro bonito que a gente tem no banheiro, sabe? Lá está o quadro de uma pessoa orgulhosa, de uma pessoa que só está na terra porque se recusou a aprender, a assimilar a luz. Pois a luz não desiste de nós. E nesse dezembro ela está lá. Ela está aqui. Você pode olhar as pessoas aqui e falar assim: as pessoas que vão para o semente estão bem, está tudo tranquilo, todo mundo está numa boa. Todos nós somos pequeninos no mundo. Somos pequeninos porque estamos com problemas.
Mas não nos fazemos pequeninos porque muitas vezes estamos arrogantes. Mas nós estamos aqui. E se nós estamos aqui, por que é? A gente quer melhorar. Nós somos doentes que buscam cura. Quanta gente é doente e não busca cura? Então nós viemos até aqui. Parabéns para todos nós. Parabéns. Nós viemos assistir o nascimento de Jesus. E agora, não sei, não tem notícia no Evangelho se a criança chorar. Mas a criança está chorando. Aqui dentro, a gente está ouvindo o bebezinho que nasceu. Ele agora pode levar, pode conduzir a nossa vida para 2019. Tendo um bom Natal, que é um bom nascimento, a gente pode ter um feliz ano novo. Então, bom Natal para vocês. Que Jesus nasça no mais fundo de nós, porque nós viemos até Ele. E que a gente consiga, com Jesus nascido aqui no peito, ter um feliz 2019, onde a gente vai enxergar Jesus à nossa volta. Nós vamos adquirir olhos de ver e ouvidos de ouvir. Jesus vai ser encontrado por nós. Aonde? Nos pequeninos. Que a gente se faça pequenino para Ele e que a gente veja os pequeninos sedentos de amor à nossa volta. Assim seja, graças a Deus. Falamos sobre Fraternidade Sem Fronteiras e falamos para vocês dos nossos livros, cuja renda é integralmente destinada para a ONG Fraternidade Sem Fronteiras. São 30 centros de acolhimento aos órfãos da AIDS em Moçambique e Angola, nas áreas mais pobres, mais miseráveis do planeta africano, que é o planeta mais miserável do mundo. Em Campina Grande, na Paraíba, um centro, um só, um único, Centro de Desenvolvimento e Estimulação às Crianças Microcéfalas. É um trabalho revolucionário, é um milagre que está acontecendo no Brasil, coordenado por aquela médica brasileira que fez o artigo científico de ligação do Zika vírus com a microcefalia. É ela que está fazendo esse milagre. E parte importante desse trabalho é financiado pela Fraternidade Sem Fronteiras, assim como os 2 centros da Fraternidade que acolhem venezuelanos no norte do país. Não dão conta, os 2 centros, evidentemente, é um trabalho muito maior. Famílias de venezuelanos estão sendo patrocinadas por 6 meses em todas as suas despesas e aluguéis pelo Brasil afora. E é muito legal conhecer isso. Cada um deles é quem? Jesus. Cada um deles é Jesus Cristo. Obrigado, gente. Boa tarde a todos. Obrigado. Então agora, depois da palestra, vamos fechar nossos olhos, nos preparar para as nossas discussões. Vamos respirar bem fundo, colocar na nossa mente, na nossa tela mental, a figura de Jesus Cristo, aquela figura serena. Vamos pegar o melhor de nós, vamos unindo todos os nossos pensamentos como elas de uma grande corrente, onde nós vamos fazer as nossas vibrações. Então vamos vibrar com todos aqueles que necessitam, que se encontram enfermos, seja em suas casas, em hospitais, casas de saúde. Vamos vibrar pelos velhinhos nos
abusinos, esquecidos, por todas as crianças que se encontram desamparadas, seja no orfanato,